o Espírito Santo, o Deus esquecido. Bom, a pergunta que eu faço a você é esta: você conhece a pessoa do Espírito Santo? Você conhece a obra do Espírito Santo? Você tem debruçado sobre este magno tema das Escrituras? Você tem se deleitado em conhecer, em experimentar a obra do Espírito Santo? Pois bem, esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar, portanto, a necessidade de se conhecer o Espírito Santo. Mas o segundo ponto que eu quero destacar é a necessidade de se honrar o Espírito Santo. Vejam vocês que nós corremos um grande risco sempre é de cair para extremos. Ou enfatiza de maneira equivocada, ou negligencia. E no século XVII, surge um movimento na Europa chamado os Quakers. E esse movimento, talvez para fazer face a uma posição muito racionalista que estava existindo, diz o seguinte: o que importa para nós não é a verdade objetiva. O que importa para nós é a luz interior. O que importa para nós não é o conhecimento. O que importa para nós é a experiência. E esse movimento, meus irmãos, criou um problema sério, que reflete na igreja evangélica no Brasil e no mundo até hoje. Porque muitas pessoas hoje pensam que a verdadeira espiritualidade é sentir e não saber. As pessoas estão à cata de experiências e não de conhecimento. Elas querem uma espiritualidade sensória e não uma espiritualidade do conhecimento. E como disse hoje de manhã, tem muita gente que acha que o culto foi abençoado que é quando ele sente um calafrio na espinha. E não há nenhum problema com calafrio na espinha, desde que essa emoção seja genuína, seja verdadeira, resultado do entendimento da verdade. Então o que aconteceu? O movimento Quaker gerou o que nós chamaríamos hoje de misticismo espiritual, do experiencialismo espiritual, da busca do sentir em detrimento do conhecimento e do saber. Mas hoje nós vemos um outro aspecto dessa negligência ou dessa falta de honrar o Espírito Santo. É a negligência assintosa com respeito à autoridade do Espírito Santo. Nós estamos sempre conversando sobre isso. Por exemplo, às vezes em concílio, seja na nossa denominação e em outras também, as pessoas fazem campanha para que este ou aquele outro candidato ganhe a eleição. E às vezes os votos são contados antecipadamente. Eu acho que vou ter tantos votos, porque eu tenho tanto contato, eu tenho tanto telefonema, eu tenho tanto apoio, eu tenho tanto isso, eu tenho tanto aquilo. E parece-nos que a decisão é tomada na véspera, ou antecedentemente, a assembleia que vai ter a decisão. E aí, quando chega lá na assembleia, agora nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos oriente. Mas já foi feito tudo antes, tudo nos bastidores. Precisaríamos nós, entendo eu, voltar à simplicidade do Evangelho e experimentar aquilo que os apóstolos experimentaram em Atos 15, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar esta ou aquela decisão. Não podemos nós pôr a nossa vontade na frente da orientação do Espírito Santo. Quem governa a igreja é o Espírito Santo. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Ele é o executivo da Trindade no que tange não só a salvação, mas ao crescimento da igreja. No século XIX, vocês bem sabem, houve grandes avivamentos no mundo. País de Gales, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos. E nesse tempo, meus irmãos, o que se dava ênfase era exatamente a autoridade do Espírito Santo. Era a submissão ao Espírito Santo. Era a sensibilidade ao Espírito Santo. E muitas vezes, algumas pessoas ficaram preocupadas com isso e entraram para aquilo que foi chamado mais tarde de medo do entusiasmo. E nós devemos ter medo de qualquer entusiasmo que seja puramente emocional. Mas nós não deveríamos ter medo de, com a palavra de Deus nas mãos, receber o poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes, em nome daquilo que é solene, nós perdemos a vitalidade. J.I. Packer, que foi considerado o grande teólogo do século passado, ele diz que não tem nada mais solene do que um cadáver com um terno azul marinho, com gravatinhas de bolas brancas, cercado de flores. É soleníssimo, mas também não tem vida. Nós não podemos ter medo da pessoa e nós não podemos ter medo da obra do Espírito Santo se nós estamos sendo guiados pela verdade de Deus e não por experiencialismos heterodoxos. Como recuperar isso? É pelo poder que o Espírito Santo opera em nós. Eu vou exemplificar. Vocês se lembram da experiência de Eliseu, quando a mulher de Sunem vai ao encontro dele, deixando para trás o seu filho morto? E diz a Bíblia que ela vem de longe. E Eliseu manda o Geazi ao encontro dela para saber se estava tudo bem com ela, com seu marido, com seu filho. E diz a Bíblia que Eliseu não teve da parte de Deus todo o esclarecimento do que estava acontecendo com ela. O homem não sabe tudo.
Nem os homens de Deus sabem tudo. Mas Deus disse para ele que ele percebia nela um coração angustiado. E então diz a Bíblia que Eliseu dá uma ordem para Geazi: corre, não cumprimentes ninguém pelo caminho, chega lá, põe o meu bordão no rosto do menino morto. E Eliseu fez isso, e Geazi fez isso. O que aconteceu? Nada. O menino continuou morto. O problema, portanto, não era o bordão, o problema era quem carregava o bordão. É preciso ter o poder do Espírito Santo. Não basta falar do Espírito Santo, não basta crer no Espírito Santo, é preciso receber o poder do Espírito Santo. E diz a Bíblia que Eliseu foi e o menino ressuscitou, porque o poder não estava no bordão, o poder estava em quem carregava o bordão. Nós precisamos do Espírito Santo, meus amados irmãos. Essa é a grande necessidade da igreja hoje. Unir teologia e vida, credo e conduta, ortodoxia e piedade, doutrina e vida. A igreja precisa de poder.